Bom, obrigado, Luiz, pelo convite, pelo espaço que foi aberto aqui para a gente estar batendo esse papo, que, na verdade, é isso mesmo, não é nada, não é uma palestra, nada muito acadêmico, muito complexo. Nós vamos trocar uma ideia com os corretores e estar falando um pouco desse momento que até o delegado do Cresce aí comentou, né, desse boom imobiliário que o país está vivendo aí já há quase 2 anos. E como ele também mencionou aqui, parece que ele está preocupado que os corretores não estejam participando tanto da festa que está acontecendo, quanto os outros agentes que atuam no mercado imobiliário, né, com a construção civil, os bancos que estão financiando, né. E veio de encontro ao que eu pensei mesmo, né, de estar fazendo um apanhado geral de por que o mercado imobiliário teve esse aquecimento, né, e teve toda essa expansão desses últimos 2 anos, e saber para que no final os participantes cheguem à conclusão se estão ou não participando da festa, ou se tem um jeito de participar mais ainda da festa, ou de forma mais efetiva, de forma que tenha mais retorno, né? Algumas informações nós vamos passar sobre o mercado regional, o mercado da Caixa. Vou falar um pouquinho sobre os produtos, né, que a Caixa tem no ramo de crédito imobiliário. E daí a gente vai bater um papo. Qualquer questionamento, qualquer pergunta sobre procedimento, sobre processos, qualquer esclarecimento, a gente vai estar à disposição aqui para conversar. Tá? Bom, a primeira metade da década de 90 foi marcada por uma crise no crédito habitacional. A Caixa Econômica Federal, nos anos 90, que era a maior financiadora de crédito imobiliário, né, como continua sendo até hoje, nós vamos ver mais para frente, simplesmente fechou a carteira. Não existia financiamento imobiliário no começo da década de 90, nem na Caixa, que tinha absorvido o BNH, né, o extinto BNH, e muito menos nos outros agentes financeiros. Isso causou uma grande retração na produção de novas moradias. Tá? Então, ficou represada durante muito tempo a demanda e a construção, e a oferta no ramo imobiliário. Em 95, com o advento do Plano Real, houve a estabilização da economia, né, estabilização monetária, reduziu-se o grau de incerteza do mercado com relação a assumir compromissos a longo prazo, como são os financiamentos imobiliários, né, e foi possível operação de crédito a prazos mais longos, tanto pela capacidade de planejamento do orçamento doméstico, quer dizer, as pessoas, as famílias tinham mais condição de assumirem compromissos, sabendo que qual que seria o comportamento daquele compromisso, né? Quanto seria a correção, a remuneração daquele compromisso ao longo do tempo. E também os bancos passaram a oferecer mais crédito imobiliário, porque eles, com a economia estabilizada, o risco de perda em função de desvalorização e de inflação diminuiu bastante, e ele poderia estar colocando o crédito com uma margem de juros, mas com spread menor, com menos risco de uma inadimplência afetar a carteira dele. Ocorreu também, a partir desse período, de 95, a regulamentação de instrumentos que trouxeram mais segurança para operações de crédito imobiliário, como a instituição da alienação fiduciária de bens imóveis. Foi, então, a substituição nos financiamentos de crédito imobiliário da garantia hipotecária, né, onde, a grosso modo, o banco só tinha um gravame na matrícula daquele imóvel que ele financiou, dizendo que aquele imóvel não poderia ser comercializado, vendido, porque estava em garantia de uma dívida, que, caso o cliente não viesse a honrar,
o banco teria que judicialmente ir lá e tomar o imóvel. A partir da instituição da alienação fiduciária do bem imóvel, na verdade, na contratação, o cliente já disse que o imóvel é do banco. Se ele pagar direitinho até o final, o banco não vai lá pegar o imóvel dele. Se, por acaso, ele não pagar, não honrar o compromisso, o instrumento de execução é muito mais rápido, a notificação cartorária e consolidação da propriedade. O bem já foi dado para o banco na assinatura do contrato. Com essa garantia de que o banco ia ser menos onerosa a retomada do imóvel, a retomada do bem, da garantia, e que também diminuiria o índice de inadimplência, né, em função de que o risco de perder o bem que foi financiado era mais factível, os bancos conseguiram, então, diminuir as taxas de juros, os spreads, para poder fazer o financiamento imobiliário. Que é esse outro item, né? Redução de taxa de juros, tanto por essa questão desse novo instrumento da garantia, quanto pela queda da taxa básica de juros, mesmo que se verificou nos últimos anos no país, e também pela competição entre os bancos, que começaram a disputar mercado e uma das formas de disputar mercado é você cobrar menos taxa de juros para ganhar o cliente. E aumento do prazo, né, que até antigamente, até bem pouco tempo, eram 20 anos. Né, o prazo máximo era de 20 anos de financiamento, passou a 30 anos. A diminuição da taxa de juros, que foi significativa, se a gente comparar nesse período, e o alongamento do prazo, na maioria dos casos, ela aumentou a capacidade da pessoa, com a mesma prestação, com o mesmo valor que ela comprometia, em cerca de emprestar 30% a mais do que ela emprestaria antes. Esse foi o grande movimento que aconteceu, que aumentou a capacidade de tomar recursos das pessoas que querem fazer o financiamento. É uma coisa meio silenciosa, que aconteceu em função de vários pontos que foram acertados, mas que, de repente, as pessoas que com R$500 emprestavam 40 mil passaram a emprestar R$60 mil no financiamento imobiliário. Então, ele teve capacidade de comprar aquele imóvel que até então ele não conseguia. O valor de financiamento pela renda dele, antes não conseguia chegar no valor. Houve também uma simplificação nos processos de concessão de crédito imobiliário, né, particularmente na Caixa. O processo foi extremamente desburocratizado em termos de certidões, de certidão de Justiça do Trabalho, certidão de fórum. A Caixa reduziu e simplificou bastante, e isso acabou dando mais acesso a pessoas que até então não tinham condição de ter toda aquela documentação. Uma outra coisa que mudou significativamente a percepção do crédito imobiliário foi a adoção do sistema de amortização constante. Antigamente, pela tabela Price, a forma como é calculada a prestação do financiamento, a pessoa sabia quanto começava a prestação. Aí fazia uma oração para saber como é que ia terminar. Se ela ia conseguir, ela sabia que começava em 500, mas quanto ia terminar? E quando que o saldo devedor dela efetivamente ia começar a ser amortizado, era uma incógnita, dependia das variáveis da inflação, né, da taxa da TR, da variação de taxa de juros, e, invariavelmente, a pessoa contratava um valor, passava metade do período, o saldo devedor só crescia. Se ela tinha um problema no meio do caminho que ela não conseguisse mais pagar, ela nem conseguia se livrar da dívida, conseguia, porque o imóvel valia menos do que o saldo devedor. Então, todo mundo tem eu sempre brinco que todo mundo tem um tio, um avô, um parente que viveu uma situação dessa. De chegar em determinada situação, não conseguia mais pagar a prestação, queria se livrar da dívida, vou vender o imóvel, mas o valor do imóvel não cobria o valor da dívida. Essa foi a outra mudança significativa que veio dar essa segurança absoluta para o tomador, que é um papel fundamental do corretor de imóveis conhecer essa situação. Porque a gente até hoje atende na agência
Pessoas que têm receio de fazer o financiamento, porque falam, nossa, eu estou comprometendo aqui R$500 com a prestação. Hoje até dá para pagar, mas e daqui 5 anos, se não der para pagar os R$500? Porque eu não sei para quanto vai estar a minha prestação. E a gente tem que explicar, falar, não, se dá para pagar hoje e você manter a sua capacidade financeira, né, o seu emprego, ou a capacidade de ter a renda, vai caber sempre, porque a prestação efetivamente, mês a mês, decresce. É o sistema de cálculo da prestação que faz isso aí. Isso não é milagroso. Em relação a outra forma de calcular a prestação, que é a tabela Price, essa prestação inicial é um pouco maior. Mas ela efetivamente amortiza saldo devedor. Então, você foi lá, pagou uma prestação, no mês seguinte você vai lá, quanto é meu saldo devedor? É os que você emprestou menos o valor de amortização que você pagou dentro da prestação. Então, você está devendo menos do que você pagou, do que você emprestou já no mês seguinte. Então, o horizonte para as pessoas que fazem financiamento é totalmente seguro. Ele sabe que ele vai contratar uma prestação que vai decrescer ao longo do tempo, paulatinamente. Não é também gente que chega lá e fala assim, bom, então quer dizer que no meio do ano, daqui 1 ano, é metade da prestação. Não é. Mas, ao longo do tempo, ela vai sendo diminuída e a pessoa mantendo a capacidade financeira dela, que, via de regra, e pela situação econômica do país, ela consegue até aumentar a capacidade financeira dela, ou com reposição salarial, ou com aumento da renda dela. A prestação que hoje pesava, que correspondia a 30% da renda, se ele emprestou no máximo que pode ser emprestado, daqui 5 anos pode estar representando 20%, 15% da renda. Então, essa mudança é significativa. E volto a frisar, é importante, um bom negócio, uma boa venda, uma boa venda de imóvel pode deixar de ser feita se esse conceito, às vezes, não estiver muito bem enraizado na hora da comercialização pelo corretor. A pessoa desiste da compra, desiste do financiamento, ainda com o receio de que pode, lá na frente, eu não sei para onde vai parar esse saldo devedor, não sei para onde vai parar essa prestação, eu tenho medo de fazer dívida, né? E baseado nessas histórias que, como eu disse, a gente sempre sabe que um vizinho passou, um parente passou, alguém passou. Aqui também, o que colaborou para esse boom é esse cenário econômico favorável dos últimos anos, tanto externo quanto interno. Tivemos a crise em 2008, mundial, e que no Brasil foi enfrentada com medidas anticíclicas de despejar mais crédito no mercado, né, numa tentativa de manter a atividade econômica, deu certo. O país acabou revertendo mais rápido até que outros países mais desenvolvidos a questão da crise. E, com isso, também aumentou o poder aquisitivo das famílias que têm condição de fazer um financiamento maior. E, por último, aí, dentro de vários pontos que colaboraram para esse boom do crédito imobiliário e do mercado imobiliário, e que veio realmente mexer definitivamente com o mercado, foi o programa Minha Casa Minha Vida, lançado no começo de 2009. Também fazendo parte de uma ação do governo de combate direto à crise, né, que estava se instalando no final de 2008, né, no segundo semestre de 2008, como uma forma de estímulo à construção civil, que a gente sabe que é a que dá uma resposta mais rápida em termos de geração de emprego, de girar a economia, e que efetivamente causou aí a maior revolução do mercado imobiliário, na história até do crédito imobiliário no país, né? Foram muitos financiamentos, muitos empreendimentos, né? Todo mundo acompanhou, e o acesso a imóveis de uma qualidade, de boa qualidade, e com subsídios que aqui na nossa região chegou a R$17 mil, que a pessoa não precisou pagar, recebeu para complementar o valor daquele imóvel que ela estava comprando.
definitivamente consolidou esse boom do crédito imobiliário no país. Resumindo tudo isso que a gente falou, né? Então, a estabilidade da moeda, a regulamentação da alienação fiduciária, o aumento na oferta de financiamentos, a baixa na taxa de juros, a desburocratização do processo, as prestações decrescentes com diminuição efetiva do saldo devedor, o cenário econômico favorável à elevação do poder aquisitivo das famílias botaram tudo no caldeirão e estabeleceu esse momento fantástico de crédito e de mercado imobiliário, de venda de imóveis, de lançamentos que se esgotam no pré-lançamento e de volume de financiamento bem acima do que já vinha sido contratado ao longo dos anos. Só para a gente ter um dado de Rio Claro, que aí eu volto a fazer aquela pergunta, né? Vamos ver quem está participando da festa, quem não está participando da festa. Só de janeiro, do dia 2 de janeiro desse ano até o dia 25 de novembro desse ano, a cidade de Rio Claro, entre as duas agências, assinou 2.184 contratos, até o dia 25 de janeiro, num total de R$ 153.590.000 de financiamento. É bastante, né? É um número expressivo. É quase tamanho de IPU, né? Quase nós vamos contratar uma cidade de IPU, né, de financiamento até o final de dezembro, né, Rosana? Esse é um dado que a gente tinha só do primeiro semestre. A Caixa emprestou até o final do primeiro semestre 30 bilhões de reais em crédito imobiliário. Só para entender o que significa isso, o segundo banco que mais emprestou foi o Banco Itaú, com 6 bilhões. Aí o Bradesco com 4, o Santander com 3, e os outros bancos, aí o Banco do Brasil 1 milhão. E aí a gente volta um pouco para falar no momento da estabilização da economia, da disputa pelo mercado, da disputa pelos clientes. É importantíssimo, até para a sustentação desse boom do crédito imobiliário, do mercado imobiliário, que todas as instituições financeiras estejam presentes de forma mais expressiva nesse mercado. E foi um ensaio que até aconteceu em 2006, 2007. Os bancos definiram, vocês têm relacionamento com todos os bancos, e vão se lembrar que, em 2007, houve uma sede muito grande, os bancos falaram, não, agora essa brincadeira não vai ser só com a Caixa, não, nós também vamos entrar, e vamos entrar firme, vamos entrar pesado, e efetivamente entraram com várias ações, abaixando taxa de juros para chegar próximo da Caixa, tudo, fizeram um auê no mercado e veio a crise. A primeira coisa que foi cortada foi o crédito imobiliário. Quem está no mercado e estava com o branco sabe disso. Primeira coisa, porque é a carteira mais sensível com relação ao futuro, porque são operações de 30 anos feitas com spread muito baixo, né, uma margem baixa para conseguir ser competitivo e conseguir trazer o cliente. E o primeiro balançar do navio, opa, vai fazer marola esse negócio aqui, fechou. Que foi quando a Caixa também entrou de cabeça em função de orientação até político-governamental, né, como instrumento de política de crédito, de política financeira do governo federal, e chegou a atingir 80% do mercado imobiliário como um todo. Hoje, de todo o financiamento imobiliário, a última informação é que já está com 75%, mas chegou a 80%. Quer dizer, todo o crédito imobiliário do país, 80% chegou a estar na mão da Caixa Econômica Federal durante esse ano, e a informação mais recente é que agora os bancos também já começaram a emprestar. Mas isso é muito importante,
É importante para saber o tamanho da dimensão, os volumes que estão passando e se vocês estão participando desse processo ou não, né? E aí fica 2011. Qual que é a perspectiva, né? Já deu o que tinha que dar, já esgotou o mercado, agora não tem mais espaço, quem queria comprar casa já comprou, não tem mais ninguém querendo comprar casa. O crédito, como é que está? Que eu acho que é a parte importante para vocês hoje do bate-papo nosso, saber o plano de ação de vocês, a inserção de vocês nesse mercado daqui para frente. Essa é uma matéria do Valor Econômico, dessa semana passada, se eu não me engano. E aqui ela é baseada numa pesquisa que foi feita com consumidores, em que eles falaram que eles vão se endividar, que pode fazer, até está no subtítulo lá em cima, lá. Demanda deve continuar firme em 2011 porque os consumidores estão dispostos a se endividar. O crédito, já vimos ali que os bancos ainda têm uma margem muito grande para estar crescendo na disponibilização de crédito, pela comparação do que a Caixa emprestou no primeiro semestre que eles tiveram. Então, crédito vai ter, financiamento vai ter. E, segundo a pesquisa que está no Valor Econômico, as pessoas vão continuar se endividando. As pessoas vão continuar comprando imóvel através de financiamento imobiliário. Esse é um quadro que também está um pouco defasado, porque teve uma informação recente de que já mudou um pouco a questão do Brasil. Mas é outro dado que nos dá a certeza de que ainda tem muito chão para queimar e muito crédito imobiliário para ser feito, muita venda para ser feita, muito imóvel para ser comercializado. O crédito imobiliário em relação ao PIB no Brasil representa 3%. É 3,5%, mas aí arredondou, cortou para fora. Parece que chegou a 3,8%, com todo esse boom que deu esse ano, parece que vai chegar a 3,8% na nova avaliação aí que vai ser feita. Mas o Chile, que é o mais próximo de nós, está com 13%. Então, se a gente subiu 0,3% com tudo isso que foi feito, imagina o que não dá para crescer. Se a gente crescer mais 1%, mais 2% do PIB. Então, tem chão para queimar. Tem crédito para dar, tem financiamento para fazer. Tem casa para vender. Essa é de hoje, fresquinha. Ah, mas será que como é que vai ser o ano que vem? Vai continuar estímulo? O Ministério da Fazenda prorrogou até o final de 2011 a redução do imposto dos materiais de construção e já está estudando ampliar o benefício de IPI para mais produtos do que a cesta básica da construção civil que eles têm. Isso é da Folha de hoje. E a cereja do bolo, né, que foi na primeira fase agora também, a divulgação do programa Minha Casa Minha Vida 2. Todo mundo já ouviu isso, inclusive na campanha eleitoral, que a proposta é construir mais 2 milhões de casas através do programa Minha Casa Minha Vida. Nós temos contratados até o mês de outubro 700 mil unidades, 770 mil unidades do Minha Casa Minha Vida 1, que era aquela que previa a construção de 1 milhão de casas, que, muito embora no decreto, no programa, nunca foi dito em quanto tempo. Né? Foi feito, vai ser feito 1 milhão de casas. É um programa para construir 1 milhão de casas. Um X de subsídio, um X de recurso do FGTS, para construir 1 milhão de casas. Lógico que o governo procurou essa marca o mais rápido possível, inclusive que ficasse dentro desse ano que encerra o mandato do governo atual, mas até com a finalidade de prestar conta, né, de que teria feito, mas ela
nunca foi colocada uma data. Mas, independente disso, através do programa, já foram colocados 700 mil e vai fechar o ano com umas 900 mil unidades. E aí tem mais 2 milhões de moradias para ser construído através do Minha Casa Minha Vida 2, que muito provavelmente vai ser pulverizado ao longo dos anos. Aí não vai ser 2 milhões nem em 6 meses, nem um ano. Mas é recurso garantido, a dotação garantida, calculada para que consiga se construir aquele número de unidades naqueles valores que vão ser determinados. Hoje eu até estive na superintendência para ver se a gente conseguia até trazer essa informação de primeira mão aqui nessa palestra, nesse evento. Mas ainda o que a gente tem de informação é que o Ministério das Cidades, e com a participação da Caixa Econômica Federal, durante a semana passada, costuraram os novos valores, né, de valores de avaliação, de subsídio, de como vai funcionar o programa, e que durante essa semana, em conjunto lá com os ministérios envolvidos, deve ser batido o martelo para até a semana que vem serem anunciados, né? Na verdade, é um decreto que vai ser feito, né, pelo presidente para entrar no orçamento do ano que vem já, e que, com certeza, vai sustentar esse mercado que foi gerado, né, do crédito imobiliário, durante esse período do Minha Casa Minha Vida 1. Bom, esse é um apanhado, mais ou menos, do que é que levou, o que trouxe a essa condição atual do mercado de crédito imobiliário no país. Um histórico de tomadas de decisões, de circunstâncias econômicas, de mudanças de legislação, que culminaram, e também uma visão do universo, né, do crédito imobiliário local, da Caixa e do que tem ainda de crédito por vir, dentro do mercado imobiliário como um todo. Agora eu vou passar um pouquinho para vocês uma coisa específica da Caixa, mais específica da Caixa, né, falando dos produtos do crédito imobiliário que a gente trabalha, que a maioria de vocês conhece. E quem ainda não tem muita familiaridade ou intimidade, a gente, depois que acabar a palestra aqui, a explanação, a gente vai estar à disposição para perguntas, bate-bola, né, um bate-papo. E quem não está participando da festa, a partir de agora, tenha as ferramentas necessárias para participar. Um dado interessante, eu acabei esquecendo que eu também uma informação nova que eu peguei lá hoje, de um estudo que teve. Outro número que ajuda a estabelecer que nós temos uma perspectiva ainda desse boom imobiliário, desse mercado ainda que tem muito espaço ainda para crescer, é que o levantamento mais recente do Ministério das Cidades calculou em 5,6 milhões o déficit habitacional do país. E 37% desse déficit está na região do estado de São Paulo, na região sudeste. Então, é mais um dado que demonstra o universo que tem ainda para ser explorado com o crédito imobiliário. O perfil do crédito imobiliário na Caixa, 40% são os percentuais mais altos, né? Onde se concentra a maior faixa etária. 40% são pessoas de 25 a 30 anos que procuram financiamento. 35% das operações são a clientes com mais de R$ 4.500 de renda. E 33% dos financiamentos, quer dizer, a faixa maior que se concentra em financiamento é acima de R$ 100 mil. No crédito imobiliário, nós trabalhamos lá na Caixa com a carta de crédito FGTS, a carta de crédito SBPE, que é com recurso da poupança, a linha de crédito aporte, o construcado e o consórcio. A carta de crédito FGTS, você pode fazer aquisição de imóvel novo ou usado, aquisição de terreno e construção em terreno próprio.
a renda tem que ser até 3.900, não pode possuir outro imóvel, o imóvel com valor até R$80 mil. Esse é o que está enquadrado Minha Casa Minha Vida hoje, né? Onde até R$80 mil o proponente tem, e tendo a renda até R$2.600, ele tem direito a um subsídio para complementar o valor do imóvel. A taxa de juros varia de 5% a 8,16%, conforme a faixa de renda, e sendo a pessoa titular de uma conta do FGTS, de uma conta vinculada, ele ainda tem 0,5% de desconto em cima daquele valor da taxa de juros nominal. No recursos de poupança, pode ser aquisição de terreno e construção, aquisição de imóvel novo ou usado, construção em terreno próprio, aquisição de terreno, crédito a porta e caixa, que nós vamos falar, aquisição de imóvel comercial através de taxa de juros pré e pós fixadas. Não tem limites de renda e pode ser um segundo imóvel da pessoa. Se ela já tiver imóvel, ela pode comprar, até se ela tiver financiamento já, ela pode fazer um outro financiamento através da carta SBPE. Valor do imóvel até 500 mil é dentro do SFH, com financiamento até 450 mil, acima é fora do SFH, é no SFI, outro sistema financeiro, onde a taxa de juros é mais alta. Mas a taxa de juros com recurso de poupança, que é aquela que o banco determina qual é o valor da taxa de juros que ele vai cobrar, qual é o spread ele vai cobrar, já baixou tanto que até 150 mil você consegue fazer uma contratação com 8,2% de taxa de juros ao ano, que é quase a mesma taxa de 8,16 da taxa mais alta do FGTS. Essa informação, também para reforçar uma outra informação que eu ia dar antes que passou, que hoje, em questão de taxa de juros, é consenso no mercado, é consenso mesmo entre analistas que não são dos bancos, que não existe mais margem para a taxa de juros diminuir. Né? Se alguém estiver esperando diminuir a taxa de juros também para fazer o financiamento, hoje o consenso é que, mesmo entre bancos, na competição, não há mais margem para diminuição do spread, que, dada a atual taxa de juros básica, dificilmente não há margem hoje para fazer uma redução ainda de taxa de juros. Uma outra linha de crédito da Caixa que tem similaridade com o crédito imobiliário é o crédito a porta e caixa. É um financiamento com as características de financiamento imobiliário, mas onde o recurso é de livre movimentação. A pessoa faz um empréstimo dando um imóvel em garantia, e o recurso ela vai utilizar livremente, né, por qualquer aplicação que ela queira fazer. Não necessariamente para comprar do mesmo, para fazer uma aquisição de um imóvel. É a garantia, a alienação fiduciária do bem imóvel comercial ou um segundo imóvel residencial. Se a pessoa tiver mais um imóvel, ela pode fazer no segundo imóvel essa operação. Temos a taxa de juros de 1,69 ao mês, sem convênio. E por que estou falando de sem com convênio aqui? Porque nós estamos com convênio em gestação com o CRES. Nós já mandamos, através do Marcos, a minuta, né, que o CRES, fazendo esse convênio, os associados poderão ter acesso à linha de financiamento com a taxa de juros menor. E até dezembro, no final de dezembro deste ano, a taxa com convênio está saindo a 1,35. É um período promocional que a Caixa está fazendo de divulgação dessa nova linha, né, que tem outros nomes no mercado financeiro, na Caixa Crédito Aporte, e um prazo de até 120 meses para pagamento. Construcar, também na linha imobiliária da Caixa, que é o financiamento de material de construção, através do cartão, onde você consome na loja por um prazo de 6 meses e tem até 60 meses de prazo entre a utilização e a amortização, taxa vigente de 1,75 ao mês.
E, por fim, o consórcio imobiliário Caixa. Aquisição de bens imóveis para pessoa física e jurídica, carta de crédito de 5 a 300 mil, prazo de 90 a 150 meses, não tem taxa de juros, porque tem só a taxa de administração, tem a taxa de adesão de 1%, um fundo de reserva de 5%, que, ao final do grupo, não sendo utilizado, os consorciados recebem de volta. Pode usar o FGTS em lances, respeitando as regras de utilização do FGTS. Os ajustes à parcela e da carta é pelo INPC. E, no mínimo, tem 3 contemplações por grupo mensais. Um sorteio, um lance livre e um lance fixo. O interessante é fazer essa comparação aqui. Não tendo taxa de juros, tendo só a taxa de administração embutida já no custo do consórcio, uma simulação feita por uma carta de 60 mil em 120 meses, no recurso FGTS, que é aquela taxa de juros mais baixa que existe, a prestação seria R$ 955. No SBP é 965 e no consórcio 759. Então, a diferença é bastante grande das prestações no consórcio em relação ao financiamento. Por fim, agora, eu queria passar também rapidinho aqui com relação ao site da Caixa, onde tem todas essas informações que a gente já conversou, de todos os produtos, todos os serviços, e inclusive no simulador, que é muito prático, porque, na verdade, ele vai pedindo as informações daquilo que você está querendo, está procurando, né? Um financiamento, em que valor, qual a sua renda, tal, e automaticamente ele já enquadra para você em qual linha de crédito que você estará melhor atendido. Então, aqui na página da Caixa aqui tem o simulador, esse botãozinho aqui. Você abrindo a abinha aqui, né, ou você vai pedir para ser pessoa jurídica ou pessoa física aqui em cima, vai escolher se é residencial ou comercial, se é crédito livre, né, que foi esse que eu acabei de falar, que você aliena um imóvel, mas usa o dinheiro para o que você quiser. Se é novo, se é construção, qual a cidade, qual o valor do imóvel, o valor da renda, a data de nascimento. Ele já dá aqui as duas linhas que enquadram nisso que você, com essas informações que você forneceu. Pode ser tanto a carta de crédito SBP pós o pré-fixado, já dá o valor máximo de financiamento em função da renda, em função do prazo, né, em função da cota máxima para aquele prazo, a prestação inicial, a prestação com redutor de taxa de juros. Essa redução é dada a clientes da Caixa, quanto maior relacionamento, menor a taxa de juros. E quando você clica no detalhamento, ele faz até uma simulação, uma projeção das prestações. A primeira prestação aqui, para essa simulação, começou em 1009. E lá no dia 30 de novembro de 2040, daqui 30 anos, a prestação vai estar em R$ 278 de hoje. Se vai ser centavo, se vai ser outra moeda, mas assim, isso não é uma projeção dizendo assim, ó, lá em 2040 você vai pagar uma prestação que vai equivaler a hoje R$ 270. Não, a conta é diferente. Você vai pagar R$ 270 de hoje lá em 2040. Que deve ser centavos, deve dar para comprar uma bala, sei lá, é difícil fazer esse exercício de futurologia. Mas está aqui no site da Caixa, é oficial, está falando, olha, pode fazer o financiamento, pode comprar. Se você tem medo de que a prestação vai explodir, ela não vai, ela vai cair.
Se o seu saldo devedor lá era 90 mil na primeira prestação, depois de um ano já é 87. Se a sua casa era 130 e estiver valendo 150, deu aquela dor de barriga, não dá mais para pagar nada, aconteceu uma desgraça na família, preciso... Vende a casa, paga o saldo devedor e ainda sai com um troquinho para resolver o que dá para resolver. Hoje não tem mais por que alguém ter receios. Tendo capacidade financeira, tendo idoneidade cadastral, não tem por que uma pessoa ficar pagando aluguel por um imóvel que daqui 10 anos, se ela não conseguir mais pagar aluguel, ela não tem mais nada, ela não tem nada em troca. Ela pagou 10 anos de aluguel, não consigo mais porque perdi o emprego, vou ter que mudar com meu pai, com a minha família. Vai embora, deu 10 anos de aluguel. Se ele pagou a casa dele 10 anos, ele tem um imóvel que vai valer muito mais daqui 10 anos, um saldo devedor que vai estar pela metade, se ele fez em 20 anos, vai lá, vende a casa e ainda sai com um troquinho. Essa informação, volto a dizer, vai fechando a nossa fala aqui, mas é de suma importância para os profissionais que trabalham com a venda de imóveis, porque dela depende, dessa convicção e do conhecimento desse conceito, pode estar dependendo daquela venda que não foi concretizada porque a pessoa não quis, teve receio de entrar no financiamento imobiliário.